Muito se tem dito e escrito sobre o mar. Cantigas, poemas e pinturas mostram o relacionamento do homem com os oceanos de nosso planeta. Quem nasceu e viveu junto às ondas do mar sempre as amará e jamais poderá esquecê-las. Mesmo que viva a milhares de quilômetros da costa, o homem que nasceu e viveu junto ao mar sempre tem saudade dele. Os marinheiros tornam-se viciados pelo mar, enfrentam perigos temporais e tempestades com o perigo de suas vidas, mas parece que têm nas veias um pouco dessa água salgada sob a qual eles navegam e contra a qual têm que lutar por sua vida. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Matthew Fontaine Maury é considerado o pai da oceanografia. Antes de seu tempo, os navegantes não possuíam cartas marítimas para orientar suas viagens através dos mares. Em 1855, Maury escreveu sua Geografia do Mar. Quer saber como tudo aconteceu? Um dia, Maury estava doente na cama e seu filho começou a ler a Bíblia para ele. Sua atenção foi atraída pelas palavras do Salmo 8, verso 8. As aves do céu e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ele ficou admirado que a Bíblia mencionasse as veredas dos mares e disse para si mesmo: se a Bíblia diz que os mares têm veredas, eu descobrirei essas veredas. Começou então a estudar os mares e oceanos e alguns anos depois completou um trabalho de muita importância para os navegadores e lançou as bases das cartas de navegação marítima. Se alguém viesse de outro planeta, talvez nos chamaria de mar e não terra. Os mares cobrem 3/4 de nosso planeta. A superfície do globo apresenta 148,9 milhões de quilômetros quadrados de terra firme e 361,3 milhões de quilômetros quadrados de oceano. 71% da superfície do planeta é coberto pelos oceanos. Podemos dizer que a Terra está a afogar-se em tanta água. Apenas 29% da crosta terrestre aparece acima dos oceanos que escondem o resto do planeta sobre uma camada líquida, possuindo na média 3,2 quilômetros de profundidade. Se toda a Terra contida na parte seca do nosso planeta, os continentes, ilhas e as montanhas mais altas, se tudo isso fosse de alguma maneira jogado dentro do mar, o volume total deslocaria menos de 1/20 do volume dos mares. Se pudéssemos nivelar a superfície terrestre, eliminando vales e montanhas, o mar nos cobriria com 2.400 metros de água. A média da profundidade do mar é 3,8 quilômetros. A média de altura da terra acima do nível do mar é 0,84 quilômetros. O volume do oceano é 11 vezes maior que o volume da terra. Há lugares onde o oceano chega a 10,8 quilômetros de profundidade, como nas fossas de Emden, perto das Filipinas. É por isso que Deus usa as comparações que encontramos em Miqueias, capítulo 7, e no verso 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isto é maravilhoso, não é mesmo? Todos os nossos pecados cobertos por mais de 10.000 metros de água. Não há ninguém que os possa trazer de volta.
vemos a sabedoria do Criador ao planejar o nosso mundo. Há uma imensa sabedoria por trás de tudo. Nosso mundo não aconteceu por acidente. Quase todas as matérias se expandem quando aquecidas e se contraem quando esfriadas. Assim acontece também com a água, com uma feliz exceção. Quando a água congela, ela para de contrair-se e se expande 9% em volume. É por isso que o gelo flutua nos lagos e nos rios e mesmo nos oceanos salgados. Se o gelo fosse ao fundo, especialmente nos oceanos, os mares frios se tornariam uma única massa congelada. Se isso acontecesse, a mistura de correntes frias e correntes quentes não se efetuaria e não teríamos o benefício desses agentes estabilizadores da temperatura para a Terra. A água pode armazenar grande quantidade de calor. Assim, os oceanos são também reservatórios do calor do Sol e servem como moderadores de temperatura. No mar há montanhas, vulcões, abismos, planaltos e planícies. Há vales e gargantas. Muitas das montanhas são mais altas, muitas planícies maiores, muitos vales mais profundos do que na superfície terrestre. Se o pico mais alto da Terra, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros, fosse jogado na parte mais profunda do oceano, mesmo assim ainda ficaria coberta por 2.000 metros de água. Há, no fundo do mar, picos muito mais altos que o Everest. Na escuridão, cobertos de água, sem árvores, sem neve, sem vegetação, eles se erguem, imponentes, na solidão dos oceanos. Alguns deles são tão altos que vão além da superfície do oceano. A montanha mais alta na superfície do globo é o vulcão Mauna Kea, que está no Havaí. Essa montanha sobe do fundo do Oceano Pacífico e se mostra 4.200 metros acima do nível do mar, com uma altura total de 9.450 metros. O salmista escreveu, no Salmo 104, verso 25, o seguinte: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Acabamos de ler que no mar se movem seres inumeráveis. Nos dias em que estas palavras foram escritas, ninguém podia sonhar com a grande quantidade de formas de vida existentes no mar. Hoje sabemos que o mar abriga plantas e animais microscópicos e também os maiores mamíferos ainda existentes. Muitos dos animais que vivem nos oceanos têm mais aparência de vegetais do que animais. Eles parecem tanto como as plantas que recebem nomes geralmente reservados às plantas. Anêmonas do mar, pepinos do mar, pêssegos do mar, uvas do mar. E mesmo abaixo do fundo do mar, ainda há inúmeros vermes e caranguejos que fazem da profundidade a sua habitação. Há cerca de 20.000 espécies de peixes nos oceanos. Foi o Criador que preparou os mares para que pudessem ser habitados. O clima dos mares é estável. Nos trópicos, a temperatura máxima se situa por volta de 29 graus e nas regiões polares dificilmente é inferior a menos 2 graus. Em mais de 3/4 dos mares, a temperatura não varia mais do que 5 graus de uma estação para a outra. Os habitantes do mar estão constantemente banhados do principal elemento para a sua existência, água. Essa água penetra até seu sistema respiratório e dela se retiram o oxigênio que necessitam. Dentro da água, os seres vivos não sofrem os efeitos da lei de gravidade de maneira tão acentuada como nós aqui fora.
Plantas marinhas não necessitam de hastes fortes ou grossos troncos para mantê-las em posição. Os animais marinhos não necessitam ossos fortes e longos nos quais se apoiar. Mesmo os ossos das grandes baleias são ossos esponjosos e cheios de óleo. Se uma baleia é lançada na praia, ela morre logo, mesmo sendo um mamífero que respira ar diretamente, porque os pulmões são esmagados pelo grande peso do animal fora da água. No livro de Jó, podemos ler as seguintes palavras em Jó capítulo 12, verso 8. Ou fala com a terra e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. O que podemos aprender com os peixes do mar? Há muito que podemos aprender. Sua forma aerodinâmica serviu de modelo para muitos objetos e veículos construídos pelo homem. Barcos, submarinos, automóveis e até aviões foram construídos a partir da forma dos peixes. E essa forma aerodinâmica permite a certos peixes uma velocidade surpreendente. O peixe-agulha é capaz de disparar a 80 km por hora. Os golfinhos e o peixe voador são capazes de velocidades que nos fazem pensar. O atum e o bonito do mar não ficam muito atrás deles. O que podemos dizer com respeito à proteção que cobre o seu corpo? O homem ainda não idealizou um tecido que seja mais resistente à água do que a pele ou as escamas dos peixes. Nas grandes profundidades, muitos peixes têm os olhos extremamente sensíveis, capazes de captar a luminosidade natural mesmo a 450 metros abaixo do nível do mar. Alguns peixes são resplandecentes, outros têm um tipo de luz que acendem e apagam quando querem. Nesse mundo de predadores famintos, cada qual possui seu próprio meio de defesa. Alguns, como o atum e o tubarão e o baracuda, são dotados de dentes afiados, reflexos muito rápidos, velocidade e força. O peixe serra leva adiante de si uma poderosa serra equipada com 2 carreiras de dentes muito resistentes. Com essa arma, ele se lança contra cardumes de peixes menores e os parte ao meio, podendo então banquetear-se com eles. Há outros que são lentos e procuram proteger-se de seus inimigos naturais utilizando suas carapaças ou conchas. Quando o inimigo se aproxima, eles desaparecem dentro de sua fortaleza natural. Os polvos e alguns camarões têm a possibilidade de cegar seus inimigos com um jato de tinta. Toda a água ao seu redor fica assim obscura e eles podem afastar-se, protegidos por esta cortina de fumaça. Os anônimos do mar possuem dardos espiralados e com eles injetam veneno que pode literalmente paralisar seus atacantes. As raias possuem espinhos envenenados em suas caudas. O peixe elétrico pode dar choques elétricos violentos. Há os chamados pepinos do mar que, quando atacados, lançam fora partes de suas vísceras e, enquanto o inimigo as examina, elas têm tempo de fugir. Em Gênesis capítulo 1, verso 22, Deus disse aos peixes: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares. Foram os peixes dotados por Deus com a responsabilidade de multiplicar e encher as águas dos oceanos. A truta pode produzir até 5.600 ovos por ano. O salmão do Atlântico produz 17.000 ovos por ano. O bacalhau chega a produzir 6 milhões de ovos por ano. Se cada um desses ovos pudesse desenvolver-se em um peixe adulto, em 6 anos, o Oceano Atlântico seria um só bloco de bacalhau. Uma ostra pode deitar até 11 milhões de ovos e o peixe só pode produzir até 300 milhões deles. Mas os perigos são tantos que o milagre não é o grande número de ovos, mas sim o fato de alguns deles ainda chegarem à idade adulta.
Há espécies em que o desenvolvimento do ovo até o peixe adulto não envolve apenas tempo, mas também muitos quilômetros de viagem. Talvez o peixe que percorre a maior distância no processo da procriação e do crescimento é a moreia da Europa. Cada outono, as moreias adultas deixam seus rios e se dirigem para o mar. De maneira inexplicável, percorrem quase 5.000 quilômetros através do Atlântico até chegar no lugar da desova, a vegetação marinha do Mar dos Sargassos. Logo, esses ovos se tornam larvas e iniciam sua longa peregrinação de volta aos rios da Europa, acompanhado aos caprichos do Gulf Stream, essa corrente de água quente que sai do Golfo de México e banha a Europa. Nessa viagem, eles gastam 3 anos e, ao chegar ao fim, elas não são mais larvas apenas, mas são jovens moreias que subirão os rios até os lagos mais frios da Europa e ali ficarão até a sua idade adulta. 10 anos mais tarde, elas voltarão ao mar para, sua vez, desovar. E assim o processo continua. O livro de Isaías, no capítulo 57, no verso 20, diz o seguinte: Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Todos nós ficamos agitados em tempos tempestuosos. Todos temos nossos problemas e preocupações. Há turbulência em cada vida humana. Mas há pessoas que ainda continuam agitadas após passar a tempestade. Eles são como os vagalhões que não têm paz. Em Jó capítulo 38, no verso 8, encontramos uma pergunta interessante. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui quebrarão as tuas ondas empoladas. O poder contido numa onda que se quebra na praia ou contra um rochedo é muito poderoso. Uma onda pode chegar a atingir a praia com força de 8.000 quilos por metro quadrado. Essas ondas podem escavar e movimentar rochedos. As ondas de tempestade têm a tendência de destruir as praias. As ondas calmas são construidoras, pois carregam muita areia que depositam nas praias. Se as costas são abruptas, as ondas constroem as praias. Deus colocou um limite para o mar. Ele disse, até aqui virás e não mais adiante. As pessoas hoje são como as ondas do mar. Não têm estabilidade, nem têm paz. Estaria você a viver uma vida de falta de paz e de desespero? Há muitas pessoas que se estão destruindo e correndo atrás das coisas para que possam ter onde se apoiar quando ficarem doentes e velhas. A vida se torna uma constante correria e preocupação. A ansiedade constante e o esgotamento se tornam uma doença mundial e incurável. Ouvi a história de um comerciante que perdia tanto tempo com preocupações que decidiu contratar um assistente só para tomar a seu cargo todas as preocupações. Colocou um aviso nos diários e prometeu um salário de $60.000 por ano. Vários candidatos se apresentaram e finalmente um foi selecionado. O contrato foi elaborado e o jovem assistente estava pronto para começar seu trabalho. Senhor diretor, há apenas uma pergunta que eu quero fazer-lhe. Eu vou ficar preocupado em seu lugar e serei pago $60.000 por ano. A minha pergunta é, como receberei esse dinheiro? Muito bem, disse o chefe. Esse será o primeiro assunto com o qual deverás te preocupar. Preocupar-se é como estrangular-se com as próprias mãos. A palavra preocupado é composta por um prefixo pré, que significa antes, como temos na palavra previsão, que significa visão antes do acontecimento, mais a palavra ocupada. Isso significa se tornar ocupado com o problema antes que o problema se apresente. Alguém definiu preocupação como taxas pagas a um problema antes da hora. Amigo,
Se tua vida parece um mar agitado, há um comandante que pode conduzir-te ao porto seguro. Põe tua vida nas mãos de Deus e receberás uma bendita promessa que jamais falhou. A Bíblia conta os sentimentos do homem que confia em Deus. Quando te deitares, não temerás. Se tu te deitarás, e o teu sono será suave. Ao nascer, eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Nosso grande e maravilhoso Pai, Criador do mar e de tudo que nele há, hoje trazemos-te a tempestade de nossa vida e pedimos a tua paz. Assim como acalmaste a tempestade do mar da Galileia há tantos anos atrás, acalma também as preocupações de nosso coração. Ajuda-nos a confiar firmemente em Ti e assim vencer as tempestades que estão na superfície. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê Pastor Bill Santos é um entusiasta pesquisador, dedicado, estudioso das verdades bíblicas. Quantas bênçãos nos são oferecidas através desta mensagem tão linda. Se você apreciou o sermão apresentado hoje, poderá obter cópia do mesmo. Aliás, poderá fazer parte de sua coleção. Peça-o agora mesmo. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Como o tempo passa rápido, agradecemos a sua presença. Na próxima semana vamos estar aqui de novo, mesmo horário, mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.